Olá a todos, vamos agora ver as questões do Enem. Vamos lá, resoluções do Enem, prova cancelada 2009. Vamos lá, vamos checar questão a questão. Anotem aí no caderno de vocês. Experimentação. Com a gente. Bom, vamos começar então a correção da prova 2009. As questões serão de 8, questão 8, né, até a questão de número 11. Bom, então vamos colocar aqui para vocês anotarem direitinho e saberem quais questões vocês têm que olhar aí. De 8 a 11, tá? Questão do primeiro dia do Enem, né? E ciências da natureza e suas tecnologias. Vamos lá, vamos para quebrar, vamos lá, que beleza. Então, prova de ciências da natureza e suas tecnologias. Questão 8 até a questão 11. Vamos lá. Bom, aqui vocês estão vendo algumas figuras relacionadas à questão 8 que eu preparei. Então vamos lá. Essa questão caiu então na prova de 2008, aquela prova que foi cancelada, que teve um desvio da prova e o Estadão denunciou e tiveram que fazer outra prova, né? Mudando então da Fundação FUNRIO para a CESP. E aí ela mudou, essa prova mudou então para uma organização lá da UNB, ligada à seleção de concursos, tá? Então ela sai do Rio de Janeiro, da FUNRIO, e passa então para o pessoal lá da CESP. É bom vocês saberem os detalhes da prova. Então, na região semiárida, no Nordeste brasileiro, mesmo nos anos mais secos, chove pelo menos 200 milímetros. Vocês sabiam, meus queridos, que no Nordeste, mesmo na região semiárido, claro que nas capitais chove bastante, mas no semiárido também chove. Os desertos também recebem pluviosidade, ou seja, recebem chuva, precipitação. Durante a seca, muitas pessoas em geral, as mães de família, tendem a caminhar várias horas em busca de água, utilizando açudes compartilhados com animais e frequentemente contaminados. Sem tratamento, essa água é fonte de diarreias, parasitas intestinais e uma das responsáveis pela elevada mortalidade infantil da região. Os açudes secam com frequência, tornando necessário o abastecimento das populações por carros-pipa, uma alternativa cara que não traz soluções definitivas ao abastecimento de água. Então, chuva de bebês, cisternas, 50 mil famílias. Revista Eco 21. Considerando o texto, a proposta mais eficaz, uma palavra-chave, proposta mais eficaz para reduzir os impactos da falta de água na região seria subsidiar a venda de água mineral? Não, né? Forçou. Estabelecimentos comerciais? Não. Isso está uma coisa paliativa, né? Só vai estimular a venda de produto e não vai resolver o problema local. Concorda? Então vamos lá. Ó. Distribuir gratuitamente remédios contra parasitas e outras moléstias intestinais? Não, aí você não resolve o problema, né? Aí que está o problema. C. Desenvolver carros-pipas maiores, mais econômicos, de forma a baratear o custo da água transportada. Isso não resolve. Ó. Qual a proposta mais eficaz? D. Captar água da chuva em cisternas. Professor, o que são cisternas? O que são cisternas? Cisternas são compartimentos que acumulam água. No Nordeste, muito comum no Brasil, aqui na região Nordeste, que a gente está vendo aqui, na região do semiárido,
quase não chove, quer dizer, meio árido, né? Os nossos irmãos nordestinos no Brasil estão agora com a capacidade de inovação na captação de água. São essas cisternas de PVC, algumas de concreto. O governo federal, o governo local, a prefeitura estão ajudando, colaborando para a formação dessas cisternas no Brasil inteiro. É uma boa saída. Como eu comentado, os açudes eles vão sujando, eles ficam salobros, com sal. Então esses açudes que são lagos com água, eles não conseguem suprir totalmente a necessidade de água dessa população, desses locais. E primeiro porque o gado também pode beber essa água, os animais, e defecar lá nessa água, causando então problemas como diarreias, como a gente já viu, né? Tudo bem? Aqui uma chefe de família, uma senhora, uma moça, mostrando então ela captando a água que dias antes deve ter chovido, tá? Aqui o sistema, ó, veja que esse telhado, que legal. O telhado está até com grama em cima já para filtrar essa água, ó que legal. Uma bela saída, né? A grama já ajuda na filtragem, claro que não perfeito, mas já ajuda na filtragem. E essa calha, a água é colhida numa calha, que é passada por canos e aí vai para a cisterna, que é então um tanque de armazenamento de água, tá bom? Aqui vários tipos de cisternas, aqui a região do semiárido, bastante seca, a região de cactos, né? Cactáceos, e aqui a chuva, no sertão, não chove, né? Aqui uma família toda feliz com a nova cisterna na sua casa. Então, a gente tem soluções tecnológicas que podem ajudar as populações dessas regiões semiáridas. A resposta já é né? E aí, promover a migração das famílias mais necessitadas para as regiões sudeste e sul, onde as chuvas são abundantes. São 50 milhões de pessoas, e aí você pode gerar um problema social mais grave, que é o êxodo rural. E essas regiões, como Sudeste e Sul, não iam conseguir. Elas conseguiram por muitos anos receber nossos irmãos nordestinos que ajudaram a construir São Paulo, Sudeste e o Brasil, né? Mas esse êxodo acarretaria em problemas sociais. Então não é a melhor solução. Então a resposta letra D, de diáspora. Beleza? Então tá aí, D de Dinamarca. Aqui a região seca, então tem situações então que a gente consegue captar água das chuvas, facilitando então a acumulação. Aí ao longo dos meses, essa população ela vai usar essa água, e se ela acabar, aí usa-se o caminhão-pipa. Normalmente dá para 5.000 litros, dependendo, 1.000 litros, de vários tamanhos, né? Então, bastante eficaz. Então a 8 acho que nenhuma dúvida, né? Que é o melhor caminho, o uso de cisternas, de tanques, permitindo seu adequado tratamento, que depois é usado cloro e outros materiais, e armazenamento para o consumo. Filtros, né? Usa-se filtros também para purificar essa água. Bom, vamos agora para a questão número 9, uma questão que fala de um assunto que eu realmente sou apaixonado, que é as mudanças climáticas. Que em muitos casos, meus queridos e minhas queridas, acontecia de forma natural a mudança climática global. Mas nos últimos 150 anos, a partir da última Revolução Industrial, começo do uso de combustíveis fósseis, carvão, na segunda Revolução Industrial, no século XIX, o uso do petróleo e de outros componentes, o homem começa a aumentar a emissão de gás carbônico e de metano, né? Acumulando esses gases na atmosfera. É isso que a gente vai ver agora. Vamos lá. Confirmada pelos cientistas e já sentida pela população mundial, a mudança climática global é hoje o principal desafio socioambiental, ou seja, da sociedade e do ambiente, a ser enfrentado pela humanidade. Mudança climática é um nome que se dá ao conjunto de alterações nas condições do clima da Terra. Conjunto de alterações nas condições do clima da Terra, pelo acúmulo de 6 tipos de gases atmosféricos. Na atmosfera.
sendo os principais dióxido de carbono, o metano, que é o CH4, emitidos em quantidade excessiva através da queima de combustíveis, petróleo e carvão, e do uso inadequado do solo. Santilli, Mudança Climática, Almanac Brasil, Socioambiental, 2008. Suponha que ao invés de superaquecimento, que é o que se fala muito, né, o planeta sofresse uma queda, ó a palavra-chave. Ele saiu do calor e diminuiu a temperatura, né? Uma questão hipotética. Ele está criando um cenário em que você tem que lembrar que a última frase é sempre a mais importante. Certo? Resfriando-se como uma era glacial. Eu falo isso com meus alunos, era glacial. Você lembra do bichinho da castanha lá da era do gelo, né? Bom, na era do gelo a gente viu, então nesse caso, que ocorre então uma queda abrupta da temperatura na Terra. Ali a gente viu os mamutes, os dinossauros, mas aquilo não existiu. Os seres humanos não viram os dinossauros. Viram os mamutes, mas não os dinossauros. Bom, era glacial vem do nome do francês glacier, que quer dizer aquela espuma que fica no bolo, aquele chantilly, né? Parece neve. Um glacier é neve, nevado, campo nevado, tá? Vem do francês. E só para vocês saberem então, suponha que ao invés do superaquecimento, o planeta sofresse uma queda de temperatura. Então, o que aconteceria? A camada de geleiras, bem como o nível do mar, diminuiriam. Queridos, vocês têm ideia de que se eu acumulo água na forma de gelo, eu vou reter um pouco da água que está nos mares, concorda? Então, se eu diminuo a evaporação, formação de chuva, que também aumenta o volume do mar também, o volume do mar não é fixo, ele tem as marés, efeitos da rotação da Terra, tem lá o nome de efeito Coriolis. Mas se a água é congelada, ela é retida nos polos, principalmente, nos Alpes, nas regiões altas, né? E com isso, a diminuição da evaporação, a diminuição das chuvas, ocorre uma retração dos mares mesmo. Isso já aconteceu várias vezes. Bom, então é muito interessante. Então a resposta é a letra A. Já, tá? B. As geleiras aumentariam, acarretando alterações no relevo do continente. Aqui melhor ainda. Vamos até melhorar aqui. Deixa eu ver aqui. Realmente vai ocorrer isso mesmo. Aumento da camada de geleiras, bem como o nível do mar diminuiriam. Diminuiriam. A gente não deve falar assim porque não é fixo, né? Então, na verdade, o que vai ocorrer, eu me antecipei aqui, desculpem. Deixa eu ver se eu posso escrever aqui. Peraí. Vou verde. Opa, pronto. As geleiras aumentariam nos polos, né? A Terra está aqui, aumentaria o gelo nos polos. Como o mar poderia se retrair em determinados momentos, ocorreria então mudança no relevo. Por quê? E no nível do mar. O nível do mar ia diminuir, aqui é uma resposta mais completa. Não é só o nível do mar que ia diminuir, o relevo ia aparecer o quê? Montanhas, novos. O soalho do mar ia retrair, ia mostrar um novo relevo. Então é a letra B de bola. Me antecipei aqui, B. Tá? Quer dizer que, por exemplo, vou fazer um desenho, você vai entender. Você tem aqui o mar aqui, e aí você tem aqui o mar. Se o mar recuar, essa região aqui vai ficar exposta. Por isso ocorre então uma mudança no relevo. Tá? Interessante. Ou você tinha uma montanha submersa, aí o mar recuou, essa montanha fica exposta.
entendendo? Mudança do relevo. E o efeito estufa, professor? Bom, aqui no caso, mostrando o efeito estufa, aqui o Sol, né? O Sol, diariamente, ele emite os fótons de luz a partir da fusão do Sol, os átomos de hidrogênio que formam hélio e emitem radiação. Essa energia ela é acumulada aqui. Quanto mais CO2 tiver na atmosfera, maior é o acúmulo de calor, tá? De onda eletromagnética do tipo calor, energia. Então, quanto mais quente é a proporção de gases na atmosfera, maior é a retenção de calor. Professor, por quê? Porque o gás carbônico, o metano e outros gases de efeito estufa, o NO2, dióxido de carbono, de nitrogênio, perdão, dióxido de enxofre, trióxido de enxofre, eles acumulam calor. É um problema causado pela poluição. Quando eles acumulam calor, eles aumentam a energia desses gases que estão ali e eles vão acumular o calor em vez de liberar ele para o espaço sideral. Porque eles retêm a radiação eletromagnética e isso é causado, as emissões, pelo desmatamento, queimada das florestas, pelo problema causado pela poluição dos veículos automotores e da indústria. Esses três fatores vão causar esse grande problema. A nível global, são bilhões de veículos, milhões de indústrias, milhares de indústrias. Isso acumulado na atmosfera vai ocorrer o quê? Um aumento da energia. E essa energia vai se transformar na forma de calor, transformada, né? É um acúmulo. Nós estamos agora com 400 partes por milhão na atmosfera. É o maior nível dos últimos 800 mil anos, segundo o painel intergovernamental IPCC. Tá? Então a gente tem maior quantidade de CO2 nos últimos 800 mil anos. Então a gente tem que começar a pensar que realmente o uso de petróleo, de combustíveis fósseis, vai gerando problemas muito sérios. Tá? Então a resposta é a letra B. Professor, lê a C, D e I. C. O equilíbrio do clima do planeta seria restabelecido uma vez que ele está em processo de aquecimento. Bom, se está falando de queda, não vai ter aquecimento, então está errado. A D. A fauna e a flora das regiões próximas ao Círculo Polar, quase não tem flora, né? Ártico e Antártico, nada sofreriam? Opa! Claro que sofreriam. Se tivesse uma era do gelo, as florestas sumiriam, né? Como na Antártica não tem vegetação por causa disso. Nem no Ártico. O Ártico é gelo, né? Não tem relevo lá, não tem solo. Na Antártica tem. Antártica, anti-ártico. Antártica é a região que está contrária ao Ártico. Aqui é o Ártico, né? E aqui a Antártica, lá embaixo, no sul. Que quer dizer anti-ártico, do lado oposto. Ó, região norte, sul do planeta. Professor, que legal. Adoro falar disso, acho muito legal. Formação dos nomes, né? Então vamos lá. Ó. Centros urbanos permaneceriam os mesmos, sem prejuízo à população humana. Imagina fazer menos 40 graus em Manaus. Acho que não chega a tanto, estou exagerando. Em São Paulo, por exemplo, menos 40 graus Celsius. A população, boa parte ia morrer, né? Os rios iam congelar, as ruas, a gente não conseguia dirigir os carros. Isso é um caos total. E ao seu desenvolvimento. Tem um filme chamado Dia Depois de Amanhã, acho que você já deve ter assistido, que mostra isso, né, na região de Nova York. Muito legal. Bom, então está resolvida essa questão, que também está errada, né? É B de bola. Vamos mostrar então questão de número 10. Vamos lá. Questão 10 eu não fiz foto, não mostrei foto. Mais teórica, mas para a gente, interpretação de texto. Na metade do volume de óleo de cozinha, prestem bem atenção agora. Anualmente no Brasil, cerca de 2 bilhões de litros é jogada incorretamente em ralos, pias e bueiros. Então, não jogue gordura de fritura
Para começar, evite fritura, né? Mas se você fizer fritura, gordura, hambúrguer, alguma coisa assim, fritar alguma coisa, batatinha frita, não joguem o óleo no ralo, porque o ralo ele vai condensar, ele vai esfriar, o cano ele esfria e gera uma gordura sólida. A gordura entope o cano e também ela contamina os rios, mares, porque a gordura, a água não dissolve a gordura, lembra? Só um detergente. Então o impacto ambiental é enorme. Se eu não me engano, uma colher de óleo de fritura, ela contamina mil litros de água. Nossa, então temos que ficar espertos. O que a gente faz, professor? O Gerhard, o que a gente faz? Primeiro a gente pode acumular, tira da panela o óleo, né? E a gente pode colocar em garrafas PET, guardar e enviar para restaurantes ou postos de coleta, ou mesmo entregar o coletor de lixo, a gente combinar com ele de levar isso. Eles podem ganhar dinheiro, pessoas podem ter renda e às vezes a gente mesmo, tá? E evita essa contaminação dos afluentes de água, nossos mananciais de água e dos rios e lagos, né? Do mar também. Bom, então o óleo no esgoto tende a criar uma barreira que impede a passagem de água, causando entupimentos e consequentemente enchentes. A região de São Paulo, por exemplo, tem muita enchente, talvez por causa disso também, do lixo, né? Além disso, ao contaminar os mananciais, que são regiões de abastecimento de água, que as minas d'água, que depois vão formando os mananciais, que são reservatórios de água, criando rios e outros reservatórios, resulta na mortandade de peixes, que a água não se renova, a oxigenação da água atrapalhada, né? A reciclagem do óleo de cozinha, além de necessária no mercado, na produção de biodiesel. Biodiesel, então, ele é feito com gordura, é a esterificação da gordura. Uma outra aula a gente vai ver detalhes sobre isso. Então a Petrobras, por exemplo, ela é líder nessa área. Outros países estão fazendo isso, Holanda, Inglaterra, Estados Unidos, Japão, Austrália, em outros países, muitos diversos, né? Há uma demanda atual então de 1,2 bilhões de biodiesel no Brasil, um belo substituto do diesel de petróleo, que é menos poluente, vem da biomassa, até do café, da borra do café. Vou achar que eu falei outra coisa, borra do café, que é aquele pó que sobra, dá para fazer também biodiesel. Se houver planejamento na coleta, transporte e produção, estima-se que possa pagar até R$1 por litro de óleo reciclado. De acordo com o texto, o destino inadequado do óleo de cozinha traz diversos problemas, com o objetivo de contribuir para resolver esses problemas. Deve-se resolver o problema. Utilizar o óleo para a produção de biocombustíveis, como etanol. Não. O etanol não é feito da gordura, ele é feito do açúcar. A fermentação por fungos, o fermento, né, que vai criar o álcool, fermentação alcoólica. Muito interessante. A B, então a A está errada. Coletar o óleo devidamente e transportá-lo às empresas de produção de biodiesel. C, bem correta a B. Vamos ver se tem mais alguma melhor ainda. Limpar periodicamente os esgotos das cidades, para evitar o entupimento e enchentes. Não, isso não está contribuindo para resolver o problema. Utilizar o óleo como alimento para peixes, uma vez que preserva seu valor nutritivo após o descarte. A gente acabou de ver na questão que o excesso de gordura mata os peixes. Então, logo, está errado, né? Está tudo errado, por enquanto aqui. E sobrou aí, né, professor? Descartar o óleo diretamente em ralos, está errado. E a B é a resposta. Coletar o óleo devidamente e transportá-lo a empresas de produção de biodiesel. Na verdade, a gente pode levar em alguns restaurantes e entrar na internet e ver quem que pode coletar esse óleo. Tá? Então é uma questão bem social, item B, coletar o óleo. Tudo bem, eu acho que nenhuma dúvida. Biodiesel é um
tipo de combustível que pode ser produzido a partir da gordura, tá bom? Ele foi bolado por um químico que morreu recentemente, em 2010, por aí, 2011, eu acho, morreu, 2012, não me lembro mais. Ele que foi o criador, né, do biodiesel, um tratamento que modifica a gordura e se transforma num óleo, parecendo um óleo mesmo de diesel para carro. E é muito bom. Ele diminui a poluição das cidades. Então, muitos ônibus das prefeituras do Brasil todo estão usando biodiesel. Muitos caminhões já tem uma mistura, acho que de 3 a 4% no diesel. Porque o diesel no Brasil ele é importado muitas vezes. O nosso petróleo que vem do pós-sal, não do pré-sal, ele não tem uma qualidade efetiva para fazer biodiesel. Ou a gente também não tem as refinarias para se fazer biodiesel diesel de grande quantidade. Então o biodiesel é mais uma fonte renovável de combustível, de biomassa, ou seja, de produtos que eram de seres vivos, no caso a gordura, que é de origem vegetal, nesse caso o animal, tá? E ela é utilizada para produzir um combustível. Na questão 11, a maior parte dos mamíferos, especialmente os grandes, não podem viver sem água doce, mesmo nos mares. Para os mamíferos marinhos de água do mar, água doce ainda é mais difícil de ser obtida. Focas e leões marinhos captam a água dos peixes que consomem. Olha só, eles comem e captam a água dos alimentos, do sangue desses seres vivos. Os peixes boi procuram regularmente a água doce dos rios, nos rios. As baleias e outros cetáceos. O que são os cetáceos? Vocês lembram? Baleias e golfinhos. Baleias e golfinhos, né, professor? Cetáceos. Ceto quer dizer gordura, que armazenam gordura. Mais ou menos isso. Obtém água do seu alimento e de goladas de água do mar. Eles têm uma glândula perto do olho que retira esse excesso de sal. Para tanto, os cetáceos desenvolveram um sistema capaz de lidar com o excesso de sal, associado à ingestão de água marinha. Então, aqui, ó, os mamíferos que conquistaram os oceanos. Científica American Brasil, recomendo todos a ler essa revista. A grande quantidade de sal na água do mar torna impossível a vida de animais vertebrados nos oceanos. Não. Estão lá. Veja lá, vamos ver os animais marinhos? Aqui a orca, aqui é um golfinho. Sabia? A orca não é uma baleia. Ela é um golfinho, o maior golfinho que existe. Aqui o urso polar, que vive no Ártico. O Ártico quer dizer urso, terra do urso, tá? Esse nome. Aqui um golfinho de cinza, que é o melhor livro sobre mamíferos marinhos. Aqui a lontra do mar, muito bonita. Aqui a baleia jubarte, na qual estou vendo ossos aqui em cima. Olha eu aqui, ó. Ei! Aí, pessoal, tudo bem? Eu lá na Bahia. Perto de Salvador, né? Projeto Jubarte, muito legal. Aqui fósseis dos primeiros mamíferos que viveram lá no Paquistão. Eles conseguiram pegar esses fósseis no Paquistão. Os mamíferos foram do ambiente terrestre para o ambiente aquático. O peixe-boi. O peixe-boi ele pasta embaixo d'água. Tá? Ele come grama, parece um boi. Ele é primo do boi. Tá? E ele se desenvolveu então adaptações ao ambiente marinho. Aqui o golfinho, coisa linda, né, gente? Uau! Aqui a foca leopardo, animal muito bonito também. Aqui o golfinho, uma foto espetacular do NOAA, Instituto Americano, né? E é isso. E aqui o golfinho de nariz de garrafa, lindo demais. Animais que eles dão piruetas no ar, um animal extremamente inteligente. Viu? As orcas também, elas caçam em conjunto e não são baleias, tá? Precisa aprender. E aqui um possível, aqui o Paxetus, né? Isso foi descoberto no Paquistão, por isso o nome.
E eles deram origem então a animais que começaram a ir para o ambiente dos mares rasos do Paquistão, atual Paquistão, antes da Índia entrar na Ásia, né? E aí formou esses animais que eram répteis, transformaram em mamíferos ao longo do tempo, pela evolução, descendente de répteis, e depois esses mamíferos desenvolveram estruturas adaptadas ao ambiente marinho. Aqui as focas, né? Leopardos também, muito legal. Leões marinhos, né? Aqui uma possível explicação para a evolução desses animais em milhões de anos, né? Então, um animal que foi dando origem aqui ao Paquicetus, Ambulocetus, Cupticetus, Rodocetus, e formando então um crânio adaptado também ao ambiente marinho, e o corpo, principalmente as patas, ficaram de forma interna. Então, elas foram se transformando em nadadeiras, e também houve uma modificação na cauda, se tornando uma nadadeira traseira, para ajudar no nado desses animais, né? Aqui também uma forma de identificação das baleias. As baleias são cetáceos, né? Que essas nadadeiras traseiras têm desenhos únicos em cada animal. Eu estou aqui na Bahia mostrando então a foto-identificação. Aqui o conjunto de animais que são os mamíferos, tá? Uma infinidade de animais. Deixa eu mostrar alguns deles. O camelo, a anta, a zebra, carnívoros em geral, os alces, porcos, o javali, hipopótamo, baleia, golfinho, são todos primos, são os mamíferos, tá? Tem mamas e pelos. Tudo bem? A diferença é muito grande para os mamíferos. O morcego também, o rato, o cachorro, o gato. Muito legal, são todos da mesma classe. Tá? Vamos ver a resposta desse exercício? B. Faz com que a diversidade biológica no ambiente marinho seja muito reduzida, não, muito grande. C. Faz com que apenas os mamíferos formem a água do mar em relação a esses animais. Faz com que apenas os mamíferos adaptados à ingestão direta de água salgada possam sobreviver. Não, acabaram de falar que as focas e leões marinhos captam a água consumindo os animais para obtê-la. E D. Faz com que seja inapropriado o seu consumo direto como fonte de água doce por mamíferos marinhos, como baleias. Não, as baleias estão sempre de boca aberta, algumas delas, tá? E elas têm um filtro para o crio da água do mar. Então elas conseguem desenvolver uma adaptação que ela filtra, ela tem entranhas, ela tem filtros na boca que captam esse crio e ela consegue se alimentar. Muito legal. Então sobrou a E. Exige de mamíferos que habitam o ambiente marinho adaptações fisiológicas do funcionamento, morfológicas do corpo, que é a forma do corpo, fisiológicas das funções dos órgãos, e comportamentais que lhes permitem obter água doce. Então a resposta é a letra E. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula especial, mostrando então os animais marinhos, belíssimos, né? Vimos então que os ossos aqui, a nadadeira lateral, né, da baleia, as vértebras, do mesmo número do que o ser humano, só que em um tamanho enorme. Olha o crânio desse animal, adaptado, então ele tem adaptações para entrar água do mar aqui. É muito legal. Aqui a gente viu então as cisternas de captação de chuva no Nordeste e vimos também na questão número 9 as mudanças climáticas. A gente viu um pouquinho desse assunto interessante do acúmulo de calor na atmosfera, que interfere na quantidade de chuvas, pode aumentar, e de secas também, que pode aumentar ou diminuir dependendo do local. Você pode ter um número maior de tempestades, de furacões, de tornados. O Brasil nunca teve furacão. Em 2003 teve o Catarina, né? Santa Catarina, a gente viu isso. Então, toda a modificação do ambiente, desmatamentos, corte de vegetação para fazer cidades, bairros, etc., indústrias, né? Tudo isso vai
acarretando um impacto ambiental global. Então, um grande abraço a todos e espero que vocês tenham gostado dessa videoaula especial de resolução e aulas em cima dessa resolução. Grande abraço a todos, estudem bastante e lembre-se que a leitura é a parte mais importante do Enem. Tchau, tchau. Até as próximas.